Para o Major-General Vítor Viana, Netanyahu faz da guerra no Médio Oriente uma tábua de salvação política. Luís Marques Mendes acha que o país político e mediático desvaloriza Luís Montenegro, tal como fez com Cavaco Silva, na sua opinião, o melhor primeiro-ministro da democracia portuguesa. Cecília Meirelles diz que o IRC é um imposto que se reflete na vida das pessoas e por isso é preciso deixar a iniciativa privada crescer. A estes temas juntamos, na rubrica Papel Selado, a opinião de Pedro Adão e Silva sobre a importância do que não está no orçamento. São os comentadores, hoje em dupla, com Pedro Tadeu e comigo, Paula Cardoso. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Desta vez só eu e a Paula, que o Nuno tem mais que fazer, mas para a semana vem aqui ao castigo. Os assuntos são muito dominados pelas questões do Orçamento de Estado. É basicamente sobre isso que vamos falar ao longo do dia, ao longo desta hora, mas antes disso ainda vamos abordar a questão do Médio Oriente. Isto a propósito de umas declarações feitas pelo Major-General Vítor Viana, que foi diretor do Instituto de Defesa Nacional e esteve na RTP3 a falar da situação que lá se vive, iniciada há um ano, depois dos ataques do Hamas, e ele acusa Israel de ter seguido uma estratégia errada que provocou uma tragédia humanitária. Esta é a estratégia. Portanto, Netanyahu claramente precisa da guerra para sobreviver. Não procura a saída diplomática, e era possível uma saída diplomática. Poderei depois concretizar melhor esta ideia. Não procura a vitória total. Aliás, nas suas palavras, é a vitória total. Só que a vitória total, realisticamente, a vitória total é efêmera se não estiver consonante com o objetivo político. E nem sequer, digamos, o estado final, quer para Gaza, quer para a questão do Líbano e do Hezbollah, evidentemente, ele conseguiu definir. Porque ele diz que é o garante de que nunca haverá um Estado palestiniano. Ele diz isto há anos. Ele é o garante de que Israel não tem que conviver com o Estado palestiniano. Portanto, ele não consegue definir esse objetivo político, aquele que conduz à paz. Não consegue ou não quer definir esse Não, esse ele não objetivo? quer definir. E, portanto, só há um ator capaz de influenciar, mas tem, digamos, revelado inoperante nesta fase, por força do ciclo já lá natural iremos, com os vamos Estados trazer Unidos. também. Paula, um ano de guerra, quer dizer, não é bem um ano de guerra, mas depois dos atentados do Hamas, lá a situação agudizou-se. Qual é o balanço que fazes ao fim deste tempo todo do que lá se passa? Olha, eu enfim, além de estarmos obviamente a assistir a uma barbárie em direto, sem que se sinta que haja uma comoção internacional em relação aos palestinianos, em relação às pessoas que vivem na faixa de Gaza, muito em concreto, agora também com esta extensão para o Líbano. Portanto, tudo isto, toda esta escalada tem por detrás, obviamente, justamente Netanyahu. Portanto, esta figura que, muito mais do que usar a guerra, que é um direito de defesa, enfim, que é reconhecido aos Estados, embora, como sabemos, os critérios se flexibilizam muito em função das alianças, da geopolítica, de interesses geopolíticos, mas mais do que usar a guerra, o que se observa é que Netanyahu usa o genocídio para sobreviver, porque é disso que se trata. Portanto, este é um crime que deveria merecer uma condenação unânime da comunidade internacional, seja ela o que for, não é? Esta figura da comunidade internacional, e uma consequente responsabilização, que é sobretudo isso que me incomoda, que o direito internacional, pelos vistos, não sirva para nada. Portanto, tantos tratados, tantas instituições, tanto apelo à defesa dos direitos humanos, e depois, quando temos um líder sanguinário como este, não temos capacidade de intervir, aparentemente. Portanto, ou os Estados Unidos, o seu grande amigo, tem aqui uma intervenção diferente daquela que tem tido, ou então vamos continuar a assistir a esta escalada. E depois aqui também eu acho que é importante nesta personalização, não é, da análise, porque é mesmo importante colocar aqui Netanyahu no centro, até porque há uma teoria da conspiração desde o início que fala sobre um ataque consentido, portanto, a forma como o ataque se deu, os relatórios que o antecederam, que indica que de facto existia aqui uma
uma necessidade de Netanyahu encontrar um motivo para fazer o que está a fazer e dessa forma libertar-se das acusações que têm sobre si, que recaem sobre si, de corrupção, enfim, e para, enfim, enquanto está na liderança, não ter essa responsabilização. Mas o que eu também gostava aqui de trazer, até porque creio que essa notícia depois acaba por não se ouvir muito, que é aquela iniciativa do Tribunal Penal Internacional de acusar Netanyahu e o seu Ministro da Defesa, e observemos depois qual é que foi a reação dos Estados Unidos, não é? Que é o player que tem aqui alguma capacidade de intervir e de levar a uma negociação desta escalada. Diante desta iniciativa, que, enfim, que pretende criminalizar, responsabilizar não só Netanyahu e o seu Ministro da Defesa, mas também os líderes do Hamas, pretende responsabilizá-los pelos crimes de guerra que estão a ser cometidos. O que Biden comentou a este propósito, e que também tem sido algo que é transversal a uma série de comentários, é que não se pode comparar. Portanto, não se pode comparar a intervenção do Hamas com a intervenção de Israel, porque, de um lado, existe a moral, portanto, os ataques de Israel são moralmente aceitáveis, como se a barbárie alguma vez fosse moralmente aceitável, e os do Hamas não. Portanto, haver aqui algum tipo de processo de julgamento não pode ser nestes termos. Portanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não tenho essa leitura e acho que esta leitura é também um dos problemas que faz com que um ano depois estejamos no ponto em que estamos. Esta perspectiva de que há vidas que valem mais do que outras e que, quando são os nossos amigos, nós conhecemos supostamente os seus valores e os seus princípios, então, Estado, como temos terroristas, não podemos aceitar. E eu gostaria, de facto, de ver as leis internacionais, o direito internacional a funcionar, mas todo este contexto que estamos a viver só demonstra, uma vez mais, a um ano da ONU celebrar os seus 80 anos, não é? que será no próximo ano, que a fórmula está obsoleta, não é? Que é preciso fazer mais do que aquilo que está a ser feito. E depois trazia aqui também, para terminar, há uma série de comparações que são feitas entre Netanyahu e Hitler. Portanto, o que eu gostava de sublinhar é que, ao contrário do que aconteceu lá atrás, em que as informações não circulavam como circulam hoje em dia, nós hoje sabemos, não temos como dizer que não sabemos aquilo que se está a passar. Sabemos quem nos lidera, mas, pelos vistos, mais uma vez, entendemos, a nível de comunidade internacional, que, enfim, há barbáries que são moralmente defensáveis. Eu queria agarrar nessa frase que tu atribuíste ao Joe Biden, de que não se compara as ações do Hamas com as de Israel, e realmente não se comparam. As de Israel provocaram 30 a 40 vezes mais mortes de civis do que o Hamas, e portanto, até agora, isto durante este ano. Portanto, só isso de facto demonstra a diferença que existe na realidade do terreno, na realidade do sofrimento que é provocado pelas duas forças antagónicas. E depois há esta escalada para o Líbano, que de facto uma das coisas que o Major-General Vítor Viana fala e que nós não passamos aqui neste clipe e que me parece relevante é, digamos, também para se legitimar, Netanyahu procura criar um conflito aberto com o Irão, que obrigará, por causa das alianças tradicionais, o mundo ocidental e os Estados Unidos em particular, a envolverem-se no apoio muito mais direto e ainda mais legitimado a tudo o que Israel tem feito, inclusivamente até, se calhar, confrontos diretos entre americanos e o Irão e as forças que o Irão apoia. Portanto, criando aqui uma escalada que não vai trazer nada de bom à humanidade e provavelmente vai, de facto, inviabilizar aquilo que é um objetivo ou viabilizar aquilo que era um objetivo de Netanyahu. Pouco antes dos atentados do Hamas, o Netanyahu esteve numa Assembleia Geral da ONU onde apresentou o mapa do futuro de Israel, onde a Palestina não existia. E, portanto, isto diz tudo sobre a estratégia que ele sempre tencionou seguir e não vou alinhar na teoria da conspiração, porque acho que o Hamas provocou um atentado inaceitável, mas é evidente que, aproveitando aquilo que o Hamas fez, Netanyahu está a aplicar aquilo que sempre desejou, que é impedir que exista a Palestina e, por outro lado, criar um conflito com uma série de países árabes, nomeadamente o Irão, que divide os países árabes entre si e digamos, aumente
aquilo que é a base do problema que tu estás a referir em relação à ONU, que é haver potências que se unem para dominar todo o resto do mundo e não haver uma paridade entre Estados efetiva, a começar nas questões do Conselho de Segurança e os direitos de veto, que tendencialmente favorecem as antigas potências coloniais mais do que o resto do mundo, e onde, por exemplo, os árabes não estão de facto muito bem representados, como é fácil de ver, basta olhar para quem lá esteve no Conselho de Segurança ao longo destes anos todos. É uma questão muito difícil de resolver, mas de facto a pressão internacional sobre Israel é necessário fazer, e nós como cidadãos, na minha opinião, temos que tentar fazer tudo o que é possível para que os protestos podem não ser eficazes do ponto de vista imediato, mas a prazo ajudam certamente a que os políticos acabem por ceder alguma coisa nestas situações e, sobretudo, conseguirem ter uma sensibilidade humana que aparentemente não estão a ter neste caso. Vamos então tratar dos assuntos relativos ao orçamento do Estado português. Luís Marques Mendes resolveu comparar Luís Montenegro com Cavaco Silva, dizendo até, pelo meio, que Cavaco foi o melhor primeiro-ministro da democracia portuguesa, coisa que me fez logo aqui. Mas vamos assistir à declaração e comentamos a seguir. A segunda razão para algumas surpresas que também vi, estamos surpreendidos, e ele afinal é melhor do que se pensa, e eu acho que também tem a ver com uma outra coisa que já aqui referi uma vez. De um modo geral, o país político e mediático sempre desvalorizou Luís Montenegro. Sempre desvalorizou. Tal como há muitos anos também o país político e mediático desvalorizou Cavaco Silva quando ele, em 1985, chegou a primeiro-ministro. E todos se enganaram. Foi um grande primeiro-ministro, na minha opinião, o melhor da democracia, mas sempre foi desvalorizado. E, portanto, eu acho que aqui também a surpresa tem a ver com isto. As pessoas tendem a desvalorizar Luís Montenegro. Eu penso ao contrário. Há muitos anos acho que ele tem boa preparação, tem sentido de Estado. Como mostrou, por exemplo, quando foi o apoio a António Costa para ir para Bruxelas, tem grande capacidade de diálogo e tem visão para o futuro. Portanto, não é um bom caminho desvalorizá-lo, porque eu julgo que ele, de facto, vale mais do que aquilo que se pensa, se diz, ou aquilo que se imagina. Marcos Mendes, acho eu, que vai querer ser candidato à presidência da República e vai precisar do apoio de Luís Montenegro. Portanto, não sei se alguma coisa tem a ver com estas declarações, mas é só para lembrar isso. E para mim o melhor primeiro-ministro da democracia portuguesa foi Vasco Gonçalves, não há dúvida nenhuma, não venham cá com coisas. Cavaco Silva fez muitas coisas meritórias, certamente, mas também diminuiu os direitos dos trabalhadores, rebentou com uma série de indústrias portuguesas. Olha, o mar que nós temos é completamente superaproveitado, muito graças à venda aos interesses da União Europeia da nossa costa e a desarticulação da nossa frota pesqueira, que por acaso depois como presidente Cavaco Silva tentou de alguma forma corrigir esse erro, mas não conseguiu. Foi o homem que quis acabar com o carnaval. Ele fez muitas coisas estranhas, não é? Foi um homem que provocou a primeira crise na Bolsa Portuguesa, depois dela reabrir, dizendo que para as pessoas não irem investir, que aquilo era muito suspeito. Enfim, fez coisas completamente disparatadas e, de facto, é verdade que começou por ser apresentado como um mero tecnocrata, coisa que ele transformou num fator político. Eu não sou político, fartava-se ele de dizer, não é? Mas todas as pessoas que estavam na oposição inicialmente tinham esse problema que Luís Montenegro enfrentou, de não serem descredibilizadas na comunicação social. António Guterres, que foi um primeiro-ministro que esteve cá há muito tempo e agora é secretário-geral da ONU, era o picareta falante. Portanto, era o tipo que um apelido foi metido por Vasco Polido Valente, que era uma pessoa que falava, mas não dizia nada. Não é? E, portanto, tudo isto... para quem está na oposição, é sempre um destino certo. Enquanto lá está, não tem grande credibilidade. Depois, quando chega ao poder, é o que se vê, como aconteceu agora com o Luís Montenegro, começa a ter apoios e as pessoas a acharem que, afinal, temos ali homem, sobretudo nos primeiros tempos, e é isso que está a acontecer, na minha opinião, neste percurso. O que não quer dizer que Luís Montenegro não tenha colecionado, dentro daquilo que são as suas políticas e dentro do jogo palaciano e das guerrinhas políticas em que a política portuguesa se move, não tenha somado bastantes êxitos nestes 6 meses, nomeadamente os acordos com uma série de sindicatos,
este processo do Orçamento de Estado em que ele vai acabar por o aprovar, enfim, parece-me, não é? Tudo isso, de facto, revela habilidade política. Mas aquilo que a opinião pública diz sobre estas habilidades políticas e aquilo que os comentadores dizem sobre essas habilidades políticas não tem diretamente a ver com as verdadeiras políticas que são aplicadas, porque há uma discrepância entre aquilo que se diz e aquilo depois que acontece na realidade. Paula, sobre isto, que dizes? Bom, em relação ao Cavaco Silva, só devo dizer que eu era muito criança nesses 10 anos de governação por Cavaco Silva, mas já li bastante sobre esses tempos e custa-me Olha, a colocá-lo. ferrovia também foi toda estragada nesse tempo, mas fizeram-se muitas estradas que agora andamos para aí a circular a poluir tudo. Muita infraestrutura, é verdade, mas muita desvalorização de muita coisa. Nomeadamente a questão das qualificações, não é? Que é muito apontada. Mas, enfim, obviamente as infraestruturas são necessárias, mas também é preciso perceber em que contexto é que governou, não é? Portanto, um contexto de entrada na então CE, portanto, que havia dinheiro justamente para uma série de investimentos, e também que teve maiorias absolutas. Portanto, isso também são circunstâncias que facilitam essas reformas, não é? A implementação de reformas. E acho que isso é importante também nessas análises do quão reformista foi analisar as condições em que ele pôde fazê-lo. Bem, isto, pegando aqui em Luís Montenegro, não é? Eu não sei como é que Marcos Mendes mede a valorização, não é? Ou desvalorização de primeiros ministros segundo o país político e o país mediático. Se é pelos comentários nos bastidores, se é pelas notícias publicadas, pelas tais alcunhas que depois vão circulando, pelo tempo de antena, não sei se é por tudo isso, se é por mais do que isso, não faço ideia. Mas eu diria que nessa apreciação, descontadas as afinidades, não é? As afinidades e as simpatias, o que pesa, ou pelo menos para mim, o que pesa, são as medidas de governação apresentadas, a execução das mesmas e, obviamente, tendo em conta a crescente mediatização das nossas vidas, portanto, não é só da política, é das nossas vidas, a capacidade de comunicar é muito importante também, não é? De transmitir conhecimento, de transmitir confiança, empatia, enfim, há aqui todo um manancial de elementos de avaliação que, enfim, seja ela melhor ou pior, o escrutínio existe sempre. A crítica, temos de saber conviver com a crítica. E o que um primeiro-ministro, na minha ótica, tem de fazer é preocupar-se menos com essa gestão de popularidade e mais com a governação, que tem de passar pela resolução dos problemas das pessoas. E não por uma política de entretenimento, que, infelizmente, desde que este governo tomou posse, é isso que eu assisto. Portanto, há propostas de entretenimento de cada vez que se apresenta alguma coisa. E criam-se distrações atrás de distrações, portanto, para que nós não continuemos a discutir aquilo que de facto importa. E, por exemplo, esta semana, não é, o Primeiro-Ministro deveria estar mais preocupado com a situação do jornalismo, do setor, do que em atacar jornalistas. Portanto, caindo em generalizações que são abusivas, em deduções também que são descabidas, acusando uma classe inteira de estar ao serviço de sopros, não é? Porque foi isto que o Primeiro-Ministro fez. Teria sido útil, não é, conhecer em que medida Montenegro e o seu governo estão a par das... É que foi apresentado um plano e tudo mais, mas segundo aquilo que circula, sem ter em consideração uma série de propostas que foram sendo apresentadas nesses encontros. Portanto, era importante, perceberem que a classe se escrutina bastante. Portanto, no início do ano houve mais um congresso. Este ano também assistimos a uma greve inédita, portanto, inédita no sentido de que já há muitos anos que não acontecia. Há sucessivas crises no jornalismo, que eram essas que eu gostava de ver um governo atento a isso e não tanto a esta questão dos sopros. Crises essas que têm mostrado bastante resiliência por parte da classe e que têm inclusivamente conduzido ao aparecimento de novas formas de fazer jornalismo, dos mídias de nicho que estão no digital. E essa discussão era muito mais interessante, portanto, é muito mais interessante termos diálogo em vez de estarmos sempre, repetidamente, a cair no ruído, neste barulho, nesta obsessão pela atenção, porque acho que é isso que se resume, ou foi a isso que se resumiu, do meu ponto de vista,
a intervenção desta semana a propósito do plano do Governo pós-mídia. Sim, senhor. Passemos então a outro assunto. Desta vez a intervenção que Cecília Meirelles, que é do CDS, esteve no seu espaço de comentário, que veio defender a descida do IRC, portanto, dos impostos sobre os rendimentos das empresas, e diz que Portugal tem dos IRCs mais altos da Europa. Portugal tem, dos países europeus da OCDE, Portugal tem a mais alta taxa estatutária de IRC de todos. De todos. E nós achamos que isto é pouco. Ainda pagam pouco. Eu chamo a atenção para uma coisa, e que é curiosa. A Irlanda, que é um país muito criticado sempre também por quem defende uma fiscalidade cada vez mais alta sobre as empresas, e que é um país que sempre defendeu taxas baixas de IRC, tem uma taxa, creio eu, de 12,5%, é um país que, curiosamente, tem uma percentagem sobre o seu PIB de receita de IRC mais elevada do que Portugal. Não é por ter taxas muito elevadas que nós temos grandes receitas de IRC, é por deixarmos as empresas crescer e a iniciativa privada crescer que nós conseguimos ter mais investimento, ter mais crescimento e mais receita fiscal. E eu chamo a atenção, sabem qual é o salário mínimo na Irlanda? São 1.866 euros, ou 1.886. E o salário médio são mais de 3.000 euros. Vamos comparar isto com Portugal e vamos mesmo pensar se o que nós queremos é tributar mais as empresas ou ter empresas com trabalhadores muito mais bem pagos. Eu, pela minha parte, quero uma fiscalidade competitiva e isto tem a ver com isso. Isto é um imposto sobre as empresas, mas que se reflete sobre as pessoas e se reflete sobre a capacidade do país de criar riqueza. E isto, para mim, é que é fundamental e é estratégico. Ora bem, eu resolvi ir consultar as tabelas de IRC dos países da União Europeia, não foi a OCDE, porque é muita gente, e os salários mínimos também desses países. O país da União Europeia que tem o IRC mais baixo é a Hungria, tem 9% de IRC e o salário mínimo é de 830 euros. Depois da Bulgária tem 10% de IRC e o salário mínimo é de 477 euros. A Irlanda é, como a Cecília Meirelles disse, 12,5% e um salário mínimo de 1.000 e poucos euros, que agora não me lembro, não tenho isso de cor. O Chipre também tem 12,5% e o salário mínimo varia conforme as situações entre 900 a 1.000 euros. Portanto, ainda temos a Estónia, que tem também um IRC à volta de 15% e que tem um salário mínimo de 820 euros. Portanto, não há uma correspondência entre IRCs baixos e salários mínimos baixos. Quer dizer, não há. É uma ficção. Pois, também ela disse que Portugal tinha dos IRCs estatutariamente mais elevados da OCDE. Eu foquei-me na União Europeia e então temos, de facto, Portugal tem um IRC de 21%, mas depois com derramas estaduais, municipais, etc., pode chegar para algumas empresas a 31,5%. Só que isto atinge, pelo último número que eu vi, 35 empresas em Portugal. 35 empresas em Portugal. Portanto, quem paga IRC, a maioria paga, de facto, à volta de 21%. A Alemanha paga 30%. E depois tem taxas mais altas, tal como em Portugal, conforme as situações, e é um país federado, e portanto tem variações de sítio para sítio. A França tem 25%. Os Países Baixos, estou a falar dos países mais desenvolvidos da Europa, não é? Tem 25,8%. Portanto, não há também uma correspondência entre o IRC alto e o desenvolvimento dos países. Não há. Portanto, isto é uma ficção. Estão a trabalhar nesta ficção para convencer as pessoas a apoiar uma medida que, dada a situação salarial precisamente que existe no país, só nos vai prejudicar. Porque ter um país que tem os salários mais baixos da Europa ou perto disso, e depois tenta-se que depois se acumule com isto os impostos sobre as empresas mais baixos, o que nos vai fazer é transformar-nos num país de terceiro mundo dentro da União Europeia, com salários baixos e com poucos impostos sobre as empresas para criar justiça social, para que o Estado possa usar esse dinheiro para compensar os salários baixos. E, portanto, o que nós queremos fazer é transformar isto numa espécie de depósito de lista das empresas que querem pagar pouco ao Estado na União Europeia. Portanto, não me parece um caminho saudável, sobretudo porque depois até era aceitável baixar os impostos a toda a gente, inclusive às empresas, se houvesse depois a criação de uma economia em que a produtividade de facto fosse maior e em que, sobretudo, a produção daquilo que fazemos fosse riqueza real e não simplesmente coisas em que nós importamos materiais vindos do estrangeiro
para os transformar aqui e voltar a vender ligeiramente mais caro. Depois temos sempre uma balança comercial em que acabamos por gastar mais na importação do que na exportação. Enfim, toda a estrutura económica que nós temos é que devia ser analisada como deve ser para criar riqueza cá dentro suficiente. Bem, então gerimos os impostos de outra maneira. Agora, assim como estamos a fazer, não me parece que a população vá realmente beneficiar, na realidade, de qualquer tipo de baixa de impostos em relação às empresas. Paula. Olha, já disseste muito do que importa dizer em relação a este comentário, estas relações que se estabelecem. Mas ao ouvir Cecília Meirelles, eu só me lembrava do deixem-nos trabalhar, não é? E pensando no deixem-nos lucrar, porque é disso que se trata, porque eu não vejo, ou pelo menos não tenho exemplos de grandes empresas cujas subidas de lucros tenham revertido para as pessoas, conforme diz Cecília Meirelles, não é? Que se reflete na vida das pessoas. Mesmo quando essa inovação existe, quando esse aumento de competitividade existe, não é isso que nós observamos. Enfim, já falaste aqui sobre esta questão dos números, não é? Destas comparações que não fazem sentido, mas e depois aqui também a própria OCDE, não é? Que analisa mais países, divulga anualmente um relatório onde analisa a questão da tributação das empresas e alerta, ou pelo menos conclui, não é? Que há aqui uma diferença grande há aqui discrepâncias, pelo menos, entre a taxa de IRC que está designada e depois o valor que de facto é entregue ao Estado, porque há benefícios fiscais, há uma série de contornos que se podem, enfim, encontrar e que se encontram, para que depois, no final, esse valor seja estabelecido. E depois eu também quero trazer aqui a Irlanda, porque já que Cecília Meirelles escolheu esse exemplo, é interessante, porque a Irlanda tem sido elogiada por conseguir, de alguma forma, introduzir a lógica da progressividade no seu sistema fiscal, fazendo com que, exatamente aquilo que nós já discutimos aqui muitas vezes, não é? Que as pessoas que ganhem menos não tenham de, enfim, descontar tanto quanto as pessoas que ganham muito. O que se observa ao longo dos anos é que isso está a ter, de facto, um efeito naquilo que é o rendimento efetivo das famílias, porque existe essa preocupação. Enfim, aqui em Portugal ela não existe, portanto é uma comparação logo a nível de sistema fiscal que não faz muito sentido. E depois, a Irlanda, não é? Este paraíso, segundo Cecília Meirelles, é o país que foi condenado agora, quer dizer, houve uma decisão que decorre de uma queixa da Comissão Europeia e que acaba por condenar a Apple a pagar 13 mil milhões, uma coisa assim, uma coisa absurda, não é? De euros, por cerca de 20 anos a ter benefícios que, no enquadramento das leis europeias, tornam, obviamente, completamente desleal. Portanto, a Apple, que estava, enfim, sediada na Irlanda, que tem lá um quartel-general, estava a pagar cerca de 1% de impostos, era assim um valor absurdo. Isto foi contestado e a Irlanda não queria aceitar que isso sequer fosse apreciado. Portanto, para a Irlanda nem sequer havia ali matéria. Portanto, é evidente que há um protecionismo em relação a algumas empresas. Portanto, não me parece que esteja aqui a haver alguma discriminação que impeça as grandes empresas de faturar, de crescer, de investir. Não é disso que se trata. Pelo contrário, as grandes empresas encontram, como demonstra este caso irlandês, encontram sempre formas de sorrateiramente se libertarem de uma série de encargos fiscais que se justifica de pagarem. Aliás, em 2024, até este ano, devia ter entrado em vigor uma diretiva da Comissão Europeia, aprovada por todos os países da União Europeia, de que para as multinacionais, no mínimo, o IRC a ser cobrado devia ser 15%. E, portanto, 15%. A realidade, o mínimo, não é? Podia ser mais, pois cada país decidiria, mas o mínimo 15%. Precisamente para contrapor a situações como essa da Irlanda, e, portanto, tudo isso tem sido criticado até pelos políticos mais liberais do ponto de vista económico, e, portanto, isto que se está a fazer em Portugal
não tem um fundo, não tem uma sustentação em teoria económica que se perceba. Portanto, pelo menos nunca vi uma explicação boa para isto e é pura e simplesmente ideológico. Aliás, as medidas do orçamento que foi entregue agora, não é? Já têm, além de reduzir o IRC em 1%, enfim, depois daquela negociação com o PS, etc., tem uma série de medidas para favorecer as empresas que até vieram no PowerPoint que o Ministro das Finanças apresentou como sendo coisas muito boas e que são nitidamente matérias totalmente discutíveis. Por exemplo, uma delas é isentar de IRS e de Segurança Social os prémios de desempenho. O que é que isto significa na prática? Os senhores administradores que ganham 5 mil, 10 mil, 25 mil euros, não é? Não se aumentam, não é? Vão dar-se a si próprios prémios de desempenho de 100 mil euros, ou 200 mil euros, ou 50 mil euros no ano, e depois não pagam impostos sobre isto. Isto vai acontecer. Não vão acontecer prémios de desempenho para a maioria dos trabalhadores, não é? Vai ser para quem paga mais impostos, quem tem taxas de IRS ao nível dos 30% ou mais, que vai aproveitar esta medida para fugir esse pagamento. É isso que na realidade vai acontecer. Outra medida deste género é a redução das taxas que se pagam nos automóveis das empresas e poder meter no IRC automóveis com um valor de 10 mil euros superiores ao que até agora é permitido. Portanto, para lá, o senhor quer comprar, por exemplo, se for um automóvel elétrico, o limite é de 62 mil euros, salvo erro. Quer dizer que agora já pode comprar um carro de 72 mil euros e não paga, e pode abater isso nos impostos. Portanto, tudo isto está pensado para quem já é privilegiado. O problema é esse, é que tudo isto esconde, de facto, uma natureza de classe deste tipo de decisões que é lamentável no século XXI. Ainda estamos aliás, tem-se agravado neste século XXI em relação àquilo que era a parte final da segunda metade do século XX, tem-se agravado este tipo de discriminações. A redução em 50% do pagamento de impostos para o trabalho extraordinário, para as horas extraordinárias. Isto que faz é que as empresas não vão empregar mais pessoas, mesmo que precisarem de mais força de trabalho, porque preferem pagar as horas extraordinárias aos trabalhadores que pagam menos impostos. Portanto, tudo isto são medidas que estão, para não falar depois do pagamento de seguros de saúde, também serem isentados de impostos para trabalhadores e familiares. Uma coisa que começou a ser, já vinha atrás do tempo de Cavaco Silva, lá está, já vinha atrás, teve uma grande implementação com o engenheiro Sócrates, depois houve uma redução disso e agora isso está na base daquilo que foi a dilapidação do nosso SNS, do Serviço Nacional de Saúde. Quando começaram a falar do Sistema Nacional de Saúde, o que se estava a falar é isto: as empresas davam aos trabalhadores, em vez de aumentos, um seguro de saúde, o trabalhador ficava todo contente, tinha um cartãozinho para ir da Médias, para ir ter umas consultas mais rápidas do que no Serviço Nacional de Saúde, e isto foi dilapidando os recursos que o país foi entregando ao Serviço Nacional de Saúde e criou a situação que hoje em dia se vive, com os médicos também até a poderem ter salários melhores e condições de trabalho melhores no privado, a poderem acumular as duas funções cada vez mais, estando no Serviço Nacional de Saúde a empurrar as pessoas para o privado. Portanto, tudo isto criou um sistema que no fundo é corrupto, não é criminalmente corrupto, criminalmente não é corrupto, mas na verdade há aqui um sistema que não é leal com os cidadãos e, portanto, tudo isto está plasmado no Orçamento de Estado que está em discussão e são coisas, para além do investimento público ser o PRR e pouco mais, aquilo que, de facto, há um reforço do orçamento para o Serviço Nacional de Saúde, mas não se percebe para onde é que vai o dinheiro, tem-se que ir ver bem isso, porque desconfia-se, e bem, penso eu, mas enfim, temos que ir ver, que no fundo o que está a pagar é mais aos privados, através do Estado, para prestarem serviços ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, tudo isto cheira uma degradação da qualidade dos serviços do Estado e do próprio país, que não vai trazer bons efeitos. Enfim, já estou a falar muito sobre isto. Vamos mudar de assunto? Décimos privados, Lília. Décimos privados crescer, é isso que se quer. Vamos lá então ao papel selado. E ora bem, aqui está o que trazemos para aqui, é precisamente uma crónica de Pedro Adão e Silva, que foi o Ministro da Cultura no governo anterior de António Costa, que faz um aviso ao governo atual a propósito das declarações de Mário Centeno, creio que aqui há 3 ou 4 semanas, sobre as contas do país, e ele diz que há uma notícia muito mais importante do que aquilo que não está ou deixa de estar no orçamento,
E há aqui uma frase que sintetiza a posição dele. Para Mário Centeno, em 2024 já teremos uma deterioração orçamental e nos próximos 2 anos regressaremos a uma variação negativa do saldo estrutural, o que não acontecia desde 2007-2009, anos da crise financeira. E ele, portanto, a tese dele é que o governo atual está a aumentar demasiado a despesa estrutural, nomeadamente, e que isso pode nos colocar no futuro numa situação muito difícil, também acrescentando que, estando a economia bem, o que se devia fazer era precisamente o contrário, aproveitar este funcionamento bom da economia para não estar a gastar demasiado. E gastar-se sim quando há dificuldades na economia e é preciso ajudar as pessoas a melhorar a sua vida ou a suportar os momentos de crise. Paula, sobre este assunto, o que dizes? A almofada, não é? A almofada de que se fala que é necessário ter. Eu entendo que é um alerta. Primeiro, Pedro Adão e Silva, conforme tu disseste, não é? Fez parte do anterior executivo e é sempre muito interessante perceber. Parece que estamos a ouvir ou a ler pessoas diferentes de cada vez que existem estas trocas, não é? De repente, quem é esta pessoa, não é? E quando estava lá, porque é que não tinha estas ideias tão úteis para os destinos do país. Mas, obviamente, eu entendo também, até porque há aí uma referência que o próprio governador do Banco de Portugal a fez, não é? Que o nível de despesa já atingiu, desde 92, que não era tão elevado, o que revela, ou melhor, o que é reflexo também de uma série de soluções, não é? Que foram sendo apresentadas nos últimos meses para resolver problemas de negociação, enfim, de condições de trabalho numa série de setores e que isso, obviamente, acaba por ter um peso naquela que é a estrutura de despesa. Eu não vejo que isso seja um problema quando o dinheiro vai para essas questões, não é? Porque depois é logo isso que se atira, não é? Que o governo, numa de cair nas boas graças de todos, resolveu começar então a distribuir, não é? Distribuir a tal folga que existia para conseguir ter aqui um espaço, não é? Já que está em minoria, conseguir ter aqui um espaço para governar, para fazer alguma coisa. Conforme disse, não vejo problema nenhum nisso, acho que gastar dinheiro dessa forma é dinheiro bem gasto. O que eu acho que, de facto, se fala pouco, ou de que se fala pouco, é da questão do PRR, não é? Esta devolução destes milhões que vão entrando, não é? Em diferentes tranches, a gestão também desses milhões, acho que é tudo muito opaco e eu gostava que nós estivéssemos mais atentos ou que pudéssemos ter mais informação sobre isso, sobre como é que essa gestão está a ser feita, porque daqui a uns aninhos, não é? Ao longo dos próximos anos, acho que a fatura vai ser muito pesada e mais do que a despesa, é, digamos, isso que me preocupa. Eu só para terminar, queria... Quando estamos com déficit orçamental, o povo tem que apertar o cinto. Quando estamos com excedente orçamental, o povo tem que apertar o cinto. Poça! Poça! Já não há cinto. Já não há cinto. Quer dizer, isto é uma coisa, de facto, completamente irracional. E depois há esta coisa, que é o PS, quando está no governo, pensa de uma maneira, quando vai para a oposição, pensa outra. Os papéis invertem-se quando é o PSD nesses dois papéis. E, no fundo, acabam por ser os dois iguais, na prática, e a terem políticas muito, 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 muito semelhantes, com diferenças de 1% no IRC, é o que os diferencia. Portanto, acho que, de facto, se querem propostas políticas credíveis e que levem as pessoas a pensar seriamente se vale a pena votar num lado ou no outro, têm, de facto, a mostrar melhor as diferenças nas coisas concretas e não só na retórica. E, portanto, quando aparecem pensadores relevantes, como é o caso de Pedro Adão e Silva, do lado socialista, a defender este tipo de teses, o próprio Mário Centeno, eu compreendo que no microcosmos das pessoas que estudam economia, etc., que isto tudo tenha muita relevância, as despesas do Estado, etc. Mas, quer dizer, até o Horta Osório já veio dizer que devíamos mandar às mãos. O Horta Osório, que é o mais liberal dos liberais, não é? O banqueiro dos banqueiros, não é?
já veio dizer que devíamos mandar às malvas o excedente orçamental porque não é preciso nesta altura. E, portanto, está aqui todo um raciocínio que parte de uma base que não é a base que tem em conta, como elemento fundamental, a melhoria das condições de vida das pessoas concretas. É a melhoria de uma economia que é lá uma coisa lá do espaço e do ar que beneficia só alguns e não a população em geral. E isso é o que me parece que está errado em toda esta discussão e nos pressupostos em que ela é feita. Está arrumado? Voltamos para a semana? Ou ainda tens mais coisas a dizer? Muito bem. Não voltaremos, mas deixemos a economia satisfeita, que é o que se quer. Ok, então até para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.